Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Secretário-Geral das Finanças, Senhores Deputados, passados que foram 4 anos após a assinatura do PAEF em janeiro de 2012, onde foram exigidas a maior carga fiscal aos madeirenses e aos porto-santenses, onde no primeiro ano foram retirados aos bolsos de quem trabalha e às empresas mais de 126 milhões e cerca de 79 milhões da redução dos salários na função pública, totalizando assim, só no primeiro ano, um aumento da carga fiscal na ordem dos 205 milhões de euros. Foram 4 anos onde todos nós foram exigidos o pagamento de 2 PAEFs. Um ao país por um aumento da carga fiscal em cerca de 10% e outro na região autónoma da Madeira pela defesa do diferencial fiscal, na ordem dos 20% através do ajustamento financeiro. Razões que todos nós conhecemos. Por uma dívida gigantesca criada nos últimos 20 anos da governação do governo anterior, que ultrapassou os 6,7 mil milhões de euros. O PAEF assinado exclusivamente pelo Governo Regional, com as medidas da consolidação orçamental, teve por consequência o empobrecimento da nossa região, a destruição de mais de 4.208 empregos, devolvendo à insolvência mais de 3.400 empresas à insolvência. Não é mau anúncio, é verdade. Nos 4 anos de PAEF foram destruídos 4.208 empregos. Foram à insolvência 3.400 empresas pelo plano de ajustamento financeiro que teve origem à grande dívida gigantesca que foram criadas, irresponsável pela falta de rigor pelos governos que sustentaram esta Assembleia. Senhor Presidente, Senhor Secretário Regional, Senhores Deputados, com este novo Governo, intitulado por grande renovação, criou-se uma expectativa elevada, tanto na forma de governar como da forma de fazer política, prevendo-se, eu até estava convencido, que aparecia aí uma nova estratégia económica e social para uma região, todos nós sabemos do sofrimento, do empobrecimento, do estado social que vive a região, precisava de uma economia renovada, de uma estratégia diferente, de modo a que pudesse alavancar e fazer a maior coesão social. Tudo isso foi ignorado por este Governo. Tudo isso foi esquecido por este Governo. Tudo isso foi um monte de expectativas perdidas. No nosso entender, este Governo, este orçamento para 2016, devia de estar bem explícito, com novas orientações e estratégias, centrado no crescimento económico, na recuperação do emprego, no incremento do rendimento disponível das famílias, imprimindo um forte impulso na atividade económica. Este orçamento de 2016 deveria dar um sinal cabal na redução prometida da carga fiscal junto das famílias. Redução, digo eu e repito, prometida durante a campanha por este Governo. E o que se notou aqui foi uma redução apenas de 1 ponto percentual, coisa que o PSD não gosta de ouvir. 1 ponto percentual no primeiro escalão do IRS, com uma redução apenas de 3 milhões de euros. Vejam só, quando os madeirenses tiveram de pagar durante 4 anos o grande sacrifício da carga fiscal, quando no ano de 2016 pede-se aos madeirenses 236 milhões no IRS e apenas vamos reduzir 3 milhões de euros. Uma esmola, senhores deputados, quando esperava que essa redução também chegasse à classe média, que também chegasse àqueles que contribuíram com os seus impostos no segundo e terceiro escalão. E sabem porquê? É aí onde está a maior incidência
da arrecadação de impostos. É no segundo e terceiro escalão, são aí onde as famílias pagam e contribuíram para a falta de rigor da dívida encapotada por este governo que criou, que foi obrigado a assinar sozinho em janeiro de 2012 o PAEF que todos nós conhecemos. Orçamento onde apenas 60% são receitas próprias. E ouvi dizer há muitos anos atrás que em 2015 seria o ano da consolidação orçamental. Senhor Secretário-Geral, o orçamento é composto apenas 60% por receita própria. Cerca de 40%, mais de 560 milhões, depende de entidades do exterior. Logo, este orçamento não pode ser o orçamento da consolidação financeira e orçamental. Orçamento que tem como encargos fixos, com o serviço da dívida e com o pagamento das PPPs, mais de 305 milhões de euros. O orçamento, juntamente com os encargos, com a saúde e a educação, soma a elevada quantia de 875 milhões de euros. Aliás, valor que ultrapassa a sua receita fiscal. Assim temos uma fragilidade em termos orçamental, havendo a necessidade de criar riqueza, havendo a necessidade de uma maior economia, havendo a necessidade de criar emprego, havendo a necessidade de arranjar incentivos económicos e financeiros para sustentabilizar a nossa economia regional, havendo a necessidade, assim, não de aumentar a carga fiscal, não de manter a carga fiscal, mas sim, ao contrário, aumentar a base tributária de modo a que aumente os impostos, não pela via da carga fiscal, mas por aumento da riqueza e do poder de compra das famílias. Neste orçamento, o PSD esforçou-se em passar a ideia que tinha uma grande preocupação social. Foi visto aqui na discussão que a grande preocupação eram as funções sociais. E que faziam e que até comparavam com o ano anterior. E que não era comparável com o ano anterior, que o ano anterior tinha encargos assumidos e não pagos que não haviam de ser comparados. Olha, eu tive a oportunidade de fazer as contas. Desde 2011, está lá, pode ir a ver, incomoda, a verdade incomoda, os números incomodam, eu sei. Gostavam muito de tapar, de encobrir, de encapotar os números. Quando se fala na verdade, incomoda. Vossas Excelências tiveram anos a mentir aos madeirenses, a encapotar os números, a omitir os números. Quando se fala da verdade, levanta-se o Corpo e a Trindade, incomoda os números, pois é. Aguentem, dói, deixa ficar que dói, mas aguentam. Olha, em 2011, as funções sociais, antes da assinatura do PAEF, era de 1.051 mil euros. 1.050 mil euros. 1,1 mil milhões de euros. 1 mil milhões de euros. 1 mil milhões de euros. Em 2012, vá lá. Em 2012 foram 937 mil euros. 937 mil euros. Em 2013 foram 906 milhões de euros. Em 2014, sempre a descer, Sr. Deputado. Em 2012 eram 930, vou repetir outra vez. Em 2011, 1,051 milhões de euros. Em 2012 foram 937 milhões de euros. Em 2013 foram 906 milhões de euros. Em 2014, 869 milhões de euros. Em 2015, 866 milhões de euros. Em 2016 está previsto 804 milhões de euros. Entre 2011 a 2016 foram reduzidos nas funções sociais 383 milhões de euros. E dizem aí que as funções sociais foram a componente importante, quando teve sempre a reduzir as funções sociais. O que demonstra a redução significativa nas funções sociais. O que coloca a nu as provas que foram aqui ditas e que não é desmentível. Vá ver os orçamentos
as funções sociais, qual era o valor que estavam lá, vão comparar, vão fazer essa distinção, vão lá ver, porque aqui dizem e transmitem sempre que as funções sociais estão a aumentar, estão a diminuir nos últimos 5 anos. Da mesma forma que foram desacelerado o investimento público, da mesma forma aconteceu no que toca ao investimento público. Com uma quebra acentuada, passou-se dos 500 milhões de euros para os 180 que se prevê para este orçamento, com todas as consequências para uma economia dependente do grande setor do investimento público. Hoje continuamos a ter um peso elevadíssimo na administração pública. Hoje continuamos a ter um custo enorme nas despesas do funcionamento público. Temos uma máquina pesadíssima, criada ao longo dos últimos 20 anos, com o facilitismo que foi criado pelo governo do PSD e que aumentou drasticamente todos os custos administrativos e funcionamento. Não é ignorância, Sr. Deputado. Vá lá consultar os orçamentos desde 2011 a 2016 e veja qual foi as verbas das funções sociais. E veja a descida ano após ano. Não venha comparar e dizer que eram os encargos assumidos e não pagos. Hoje, dos 184 milhões de euros de investimento público, foi para suportar mais de 580 milhões de euros em projetos, obras que infelizmente serão adiadas, como já aconteceu no passado, porque a execução orçamental prevista nunca será aos 100%, como tem acontecido no passado, que mal ultrapassa os 50% da sua execução. Temos um orçamento que devia de apostar na economia, que devia de apostar no tecido empresarial. E aqui, de uma forma responsável, de uma forma quantificada, assumimos e apresentamos um conjunto de propostas que visava a diminuição da carga fiscal, o aumento do poder de compra e a sustentabilidade do tecido económico e empresarial. Dessas propostas aqui apresentadas, que foram quantificadas, ao contrário daquilo que o PSD, de uma forma demagógica, apresentou, que o total das propostas da oposição ultrapassava um custo superior em 400 milhões de euros. Devia de fazer separadamente, partido a partido, esquecer-se. Seria mais sério fazer de partido a partido, em vez de estar a somar. As nossas propostas têm um custo fiscal na ordem dos 40 milhões e deviam ser suportadas pela redução das PPPs, que o CISC está a conseguir poupar em cerca de 27 milhões e os restantes 12 milhões em outras despesas de capital que estão orçamentadas. 12 milhões de euros, 40% menos 27, fica 12 milhões que seriam suportadas em outras despesas de capital que estão previstas no orçamento. Propostas essas que consolidava a nossa economia, aumentava o poder de compra e, por sua vez, aumentava a base tributária. Quero também aqui recordar as nossas propostas que tínhamos para diminuir os custos de contexto que a região tem por via dos custos marítimos. E aqui foi anunciada também por este PSD, na devida campanha, já se passaram 8 meses, que a gestão dos portos eram fundamentais, que a redução das taxas portuárias era uma bandeira do PSD. Nada se fez nesta matéria. Continuamos a ter o maior porto mais caro do país, com a maior taxa em termos cobrada a todos os empresários da Madeira, que tem a sua implicação direta e indireta na formação de todos os bens tangíveis que consumimos aqui. Hoje temos um porto que está sob uma licença provisória há mais de 25 anos, que não se cobra um cêntimo. Aqui estava uma proposta coerente, responsável, para eliminar o topo de carga no que toca às importações, que tem um efeito de imediato na formação do preço em cerca de 10%. Era um conjunto destas propostas, um conjunto de propostas sociais e financeiras que gostaríamos de ver aqui votadas pela bancada do PSD. Mas eu compreendo a dificuldade
em votar qualquer proposta e compreendo a dificuldade de votar qualquer proposta que repõe o aumento de compra e que baixa a taxa fiscal a quem foi exigida nos últimos 4 anos. E sabem que não têm a mínima hipótese de baixar a carga fiscal, porque têm uma dívida gigantesca ainda por pagar. O grande problema é esse, é que têm uma dívida gigantesca, uma dívida superior a 6,1 mil milhões de euros. Essa é a razão porque não são capazes de baixar a carga fiscal. E os madeirenses têm que conhecer.